esse aqui, ó, deixa eu escrever aqui, os 5 tópicos da caderneta pessoal, talvez alguns não tenham se dado conta do que eu vou falar, tá? Mas eu tenho certeza que muita gente já deve ter associado. O fato é o seguinte, eu não consigo lembrar se faz 15 anos, faz 20 anos, mas a gente conversava num grupo de dirigentes de escola que a gente olhava uma anotação de um aluno e sabia, puxa vida, esse cara está aproveitando bem a caderneta pessoal. E a gente olhava a anotação do outro aluno, mas esse aqui não está aproveitando, ele tem boa intenção, ele sente uma série de coisas, mas pelo que está escrito aqui, isso aqui é um monte de descrições que não vai ajudar nem a ele nem a ninguém. Então, podem ser 2 pessoas bem intencionadas, 2 pessoas aplicadas, 2 pessoas inteligentes, que tenham entendido a proposta, mas um consegue escrever, outro não consegue escrever. Um consegue ser objetivo, outro fica dando volta, falando, a gente não sabe bem, mas a gente sabe, o dirigente naquela época tinha uma ideia, isso aqui não está bem aproveitado. Ele é um bom aluno, mas não está aproveitando a minha caderneta, não está sabendo usar a caderneta pessoal. E depois a gente começava a puxar um problema para o próprio dirigente. Mas como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou explicar para o aluno como é que se faz caderneta pessoal? Que se eu for colocar o jeito que eu faço, não vai ser mais o jeito dele, vai ser o meu. Isso não está certo também. Porque se a caderneta pessoal fala do mundo interno, como é que eu vou dar uma fórmula que funciona para mim? Né? E pode não funcionar para outra pessoa. E mesmo porque a gente às vezes escreve algumas coisas subjetivas usando umas palavras e outras pessoas escrevem usando outras palavras. Então eu não posso dar uma receita de bolo de caderneta pessoal que não existe, seria ir contra o próprio conceito de caderneta pessoal. Então a gente sabe, conversando entre dirigentes, a gente sabe que aquela anotação não está bem aproveitada, mas a gente tem muita dificuldade de dar o feedback e dizer para a pessoa por que ela não está sendo bem aproveitada. A gente começa a dar a volta e é difícil de explicar. Bom, aí o Antônio Carlos Braga, que hoje é um dos diretores do CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, naquela época ele dirigiu uma turma no CIE Genebra e eu também. A gente se encontrou no corredor do centro e aí ele teve uma ideia, falou, olha, eu encontrei uma aluna que todas as anotações são bem aproveitadas e ela é uma pessoa sistemática e é uma pessoa caprichosa, porque ela começa dizendo, né, ela coloca data, isso já facilita tá bem a ver a evolução, e é bom não para nós dirigentes, é bom para ela mesma. Ela consegue descrever o que aconteceu sem se envolver no assunto. E ela consegue separar o que ela fez do que aconteceu, do fato simplesmente. Como é que foi uma reação dela. E consegue, através disso, ter uma hipótese sobre os seus próprios sentimentos. Então, ela era uma pessoa que sistematizava as anotações. E aí o Antônio Carlos me disse o seguinte, olha, para mim foi útil porque deixou claro as ideias. A gente percebe que todas as pessoas estão fazendo esforços no campo da reforma íntima, mas as ideias ficam misturadas. Porque a gente mistura o que aconteceu com a gente, com o que a gente fez, com o que a gente sentiu. E essa mistura das coisas, ela pode ser sentida toda ao mesmo tempo, mas na hora de explicar, acaba ficando ruim para a própria pessoa entender o que aconteceu com ela. Então, se a gente puder não bitolar a caderneta pessoal, mas ajudar as pessoas a pensarem, dizer, olha, o fato é um pouco diferente do seu comportamento, que por sua vez é um pouco diferente do seu sentimento, tenta separar essas ideias, aí as pessoas talvez tenham uma pista delas mesmas conseguirem organizar os seus pensamentos. Tá? Então, pensando nisso, a gente começou a dizer, bom, mas o que é essencial para a gente separar as ideias da autoobservação? E aí a gente acabou achando uma espécie de modelo, que a gente começou a chamar de modelo dos 5 tópicos. E nós usamos o trevo
o Antônio Carlos, nós deixamos essa conversa de molho, sei lá, uns 2, 3 meses. Aí depois ele voltou com uma minuta de um artigo do Trevo para escrever as ideias que ele assentou. E foi muito bom, e a partir daí, por isso que eu não lembro se faz 15 anos, faz 20 anos, aí essa ideia começou a aparecer nos cursos de dirigentes, nas reciclagens de dirigentes, e isso começou a progressivamente ser bem utilizado. E aquilo que a gente fez como um piloto no artigo do Trevo, começou rapidamente, vários dirigentes começaram a dizer, olha, eu falei daquilo lá, e todo mundo começou a aproveitar bem a caderneta. Então, quer dizer, pela experiência, se demonstrou que aquele caminho era um caminho bom. Porém, como tudo que é organizado, a gente não pode cometer excessos. E a gente, depois de passado uns 10 anos, mais ou menos, que essa prática estava rodando por aí, nós começamos a ver que os avaliadores de caderneta, em alguns lugares, não são todos, não, ao contrário, é uma minoria, mas em alguns lugares começou a aparecer gente que vinha com uma tabelinha assim, ó, data, fato, comportamento, sentimento e proposta. Se você não fez isso, a sua caderneta não vai para a FDJ. Peraí, aquilo lá era para ajudar e não para bitolar, né? Então, eu acho que é bom a gente falar disso também, para que a gente saiba que isso é um roteiro que ajuda a pensar, a separar as ideias, mas não é uma forma rígida que a gente diz, olha, isso aqui é uma condição sine qua non para se aprovar na FDJ. Não tem sentido fazer isso também, né? Porque nós estaríamos formatando o esforço de reforma íntima. Então, aquilo que foi feito para ajudar, de repente, em excesso, ele atrapalha. E é por isso que eu acho que vale a pena relembrar tudo isso aqui, para que a gente possa usar aquilo que, desde Kardec, é valioso para o Espiritismo, bom senso. Bom senso é uma coisa, por isso que no túmulo de Kardec, se não me engano, foi o Alexandre Delane, filho do Gabriel, que disse que Kardec era o bom senso encarnado. Posso estar falhando em quem foi que falou isso, mas o fato é que acertou, né? Acho que foi o astrônomo que falou isso. O Camille Flammarion? Pode ser. Camille Flammarion, pode ser o Flammarion, isso mesmo. Você está me falando aqui, eu lembrei do Jacques, né, que ele falou que uma vez estava assistindo uma palestra dele, ele falou assim, da caderneta pessoal, o próprio nome já diz, né, ela é pessoal. Né? Claro, ela então, não é assim, de um manual do exército, né? Ela é pessoal. Muito bom. Então, é isso que eu coloquei no começo. Como é que surgiu a ideia? Já falei. Sistematizar é bom para organizar as ideias, porém, se a gente formatar rigidamente, isso não ajuda, porque a gente só vai estar cumprindo tabela. Tá? Queria falar também que, quando a gente organiza melhor, existe o seguinte, existe uma rejeição. Está chegando aquela hora de entregar a caderneta. E aí eu escrevo na caderneta só porque é para entregar. Porque aquilo é uma tortura, é desagradável, eu não gosto de falar dos meus defeitos, e isso, então, acaba sendo uma espécie, não para todos, mas para uma pequena porcentagem de alunos, uma espécie de motivo de ojeriza, e não pode ser assim também, né? Então, a gente percebe o seguinte, tem duas coisas, o que pode ser um obstáculo para o uso da caderneta durante a escola de aprendiz do Evangelho? Primeiro, é que a gente precisa se habituar. E formar o hábito, em primeiro lugar, exige um esforço. Não adianta a gente achar que a gente vai criar o hábito de escrever na caderneta caindo do céu. Né? Ou só de falar, ou só de ouvir. É o tipo da coisa que a gente tem que fazer. E fazer implica em pegar, sentar e escrever. Agora, como às vezes a lembrança evocada não é muito agradável, então a minha memória, ela é amiga da minha tranquilidade. Eu convenientemente esqueço da caderneta, porque caso contrário eu vou me lembrar de um caso desagradável. Aí é melhor esquecer. Então, a gente precisa desenvolver uma lembrança. Por isso que muitas pessoas anotam na agenda, colocam um alarme no celular, o alarme vai disparar toda a segunda-feira, 10 horas da noite, uma coisa assim, para logo que eu fizer as vibrações, aproveito e uso a caderneta. Ou seja, precisaria criar um hábito dentro da rotina de vida da pessoa.
Isso não é bem o nosso assunto de hoje, mas é uma coisa que é tarefa dos dirigentes fazerem uma conscientização. Outra coisa, a gente precisa ter energia para poder escrever. Se eu for lá, assim, como se fosse a tarefa mais entediante, a mais mortal, a mais desagradável do mundo, eu já vou sem energia. Agora, se eu for para ela dizendo assim, não, mas hoje eu vou me conhecer, eu vou conhecer uma parte de mim que eu não conheço, que eu estou curioso para conhecer, talvez seja uma forma de eu ter uma motivação, de eu ter energia para fazer aquele trabalho. E segundo, a gente tem que se dar conta de que quando é que o hábito foi formado, quando é que o hábito não foi formado. Tá? Se na primeira dificuldade eu passo, sei lá, 15 dias sem me lembrar que existe caderneta, então o hábito não foi formado. Tá? Existem muitos manuais de formação de hábito da área de psicologia, alguns dizem que precisa de 21 dias, outros dizem que precisa de um gatilho de recompensa psicológica, enfim, olha, está cheio de manual de psicologia falando sobre formação de hábito. Tá? Mas o fato é que quando a gente toma consciência da importância, se torna mais fácil fundamentar um hábito. E a consciência da importância vai acontecer na medida que a gente avança na escola de aprendizes do Evangelho. Bom, mas eu queria partir agora, então, para não gastar tempo demais, para os 5 tópicos. Bom, é muito fácil o primeiro, né? Lançar a data da anotação. Mas o fato é que às vezes a gente está tão incomodado com o que aconteceu com a gente esquece de colocar a data. Tá? A gente tem que começar formando o hábito colocando a data, simplesmente, sei lá, 19/10/2020. Tá? Por quê? Hoje não é importante isso. Hoje eu sei que o que eu vou escrever aqui aconteceu anteontem. Tá? Mas, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, eu preciso reler para que eu mesmo tenha uma escala do meu processo de mudança. E é por isso que a data é importante. A gente não valoriza a data na hora, são 8 numerinhos, né? Mas quando a gente, daqui a 5 anos, lê alguma coisa importante, e pode ser que a gente leia num momento decisivo da nossa vida, de uma perda, de uma conquista, de um obstáculo, eu vou me lembrar assim, puxa vida, há 5 anos atrás, eu fiquei muito preocupado porque eu tive um grande confronto com a minha família. E hoje já passou, mas eu queria saber assim, como é que eu estou hoje em relação àquilo lá. Então a gente vai na data, e a data é importante para que a gente possa ter noção do quanto nós andamos. Reforma íntima é um processo, é uma caminhada. Primeiro eu preciso saber onde eu estou, preciso saber onde eu quero chegar. Eu quero me tornar uma pessoa melhor do que eu sou hoje, mas eu preciso saber onde eu estou, ou seja, eu preciso saber quem eu sou hoje. Agora, daqui a 3 anos, pode ser que eu tenha que rever, falar assim, será que eu estou fazendo o esforço correto? Será que hoje, que decorreram 3 anos, eu consegui, pelo menos, descobrir algumas coisas sobre minhas reações mais típicas no relacionamento familiar? Então, é útil a data. Aqueles numerinhos, eles são úteis para que eu possa me conhecer no meu processo de transformação. Bom, data, então, mas é uma coisa muito fácil também, né, de fazer na hora. É só não esquecer. Vamos para o fato. Aí que tá. A gente, para poder descrever o fato, a gente não pode querer fazer novela. Não adianta dizer o seguinte, olha, amanheceu um sol maravilhoso, eu tinha pensamentos de otimismo e depois eu fui na padaria, comprei pão, comprei leite, voltei para casa. Mas, sabe, isso tudo, né, são acessórios. Eu posso dizer o seguinte, aconteceu um fato desagradável na portaria da empresa em que eu trabalho. Esqueci meu crachá e fui destratado pelo funcionário que me recebeu. Quer dizer, eu escrevi 2 frases. Tá? E essas 2 frases disseram o que aconteceu e aonde.
E por que eu não preciso dizer se o funcionário era antigo, se era novo, se aquilo era porque tinha uma fila muito grande para entrar, se porque era a pandemia, se porque tinha máscara? Eu não preciso escrever nada disso. Basta eu, colocar uma descrição sintética da situação para que daqui a 5 anos eu vou reler aquilo e eu vou conseguir puxar pela memória. Ah, foi aquele dia lá na porta da empresa. Entendeu? É só poucas linhas para eu poder situar na memória, daqui a alguns anos, exatamente o fato acontecido. Então, não precisa mais do que 2 ou 3 linhas. Tá? Aí a gente não precisa fazer novela. Por isso que eu escrevi aqui, descrição sucinta. É só para ajudar a lembrar a ocorrência. Nada mais do que isso. Bom, vamos ao que interessa, porque aí você separa a circunstância, que pode ser descrita em 2 linhas, do que eu fiz. Aí que entra, então, o terceiro item, que é a minha reação ou o meu comportamento. Para descrever isso, aí que começa a ficar um pouco complicado para a maioria das pessoas que ainda não tem muito treino da caderneta pessoal. A gente tem que, não, é uma sugestão, que se imaginar como se fosse uma outra pessoa assistindo a cena. Faz de conta que eu me desdobrei, saí fora do meu corpo e fiquei filmando o que eu estava fazendo. Tá? Então, eu me vejo como se fosse uma outra pessoa me vendo. E a outra pessoa me vendo diz o seguinte, olha, o Eduardo foi chamado a atenção pelo porteiro, né? Então, o que acontece? O Eduardo, na hora em que foi chamado a atenção pelo porteiro, ficou indignado, faces vermelhas, bufou e quase não conseguia falar. Colocou o dedo no nariz do funcionário. Eu tenho direito porque eu trabalho aqui faz 20 anos e tenho autoridade. Quer dizer, o que acontece? É como se fosse uma outra pessoa descrevendo o que eu estou fazendo. Que eu fiquei vermelho, que eu bufei, que eu falei alto, que eu coloquei o dedo no nariz da pessoa e que eu falei isso e isso. Então, dá para escrever isso em 3 ou 4 linhas. E aí eu volto, né? Faz de conta que é uma outra pessoa, mas sou eu. No momento, eu fiquei irritado, senti calor, falta de ar, indignado, gritei com o funcionário, coloquei o dedo em riste na sua cara e disse que não aceitava aquela advertência. Quer dizer, também dá para em 5 linhas escrever o meu comportamento. Agora, o meu comportamento é interessante a gente realmente fazer um esforço para evitar fazer julgamentos. Eu estou certo? Eu estou errado? Eu fiz isso por quê? Não escreva tudo isso, pelo menos no primeiro momento. Porque a nossa tendência psicológica é entrar no campo das justificativas. É por isso que muitas vezes a gente gasta muita linha da caderneta. Porque eu sei que eu não deveria ter feito isso. Mas lá dentro de mim, a vozinha do meu ego fica dizendo assim, mas não esqueça, né? Neste dia eu tive uma péssima noite de sono. Quer dizer, eu estou querendo achar uma justificativa para o meu mau comportamento. Se eu ficar arranjando justificativas, eu vou pegar um desvio que não vai me ajudar a entender o sentimento. Eu só vou achar uma razão. Porque a justificativa é tentar ficar encontrando um argumento cerebral, intelectual, para dizer, ó, a falta de sono faz isso, a preocupação com a conta bancária faz isso, o atraso dos relatórios do meu chefe causa irritação, causa mau humor. Então, eu só vou acabar arranjando desculpa para mim mesmo. Isso não vai ajudar a eu me conhecer, só vai ajudar a eu me disfarçar. Então, por isso que justificativas não são boas na hora e a gente tem que fazer um treino, não é no começo que a gente consegue fazer isso, de tentar descrever o meu
comportamento como se fosse uma outra pessoa olhando, dizendo, o fulano agora levantou, o fulano agora falou alto. Tá? Esse é um desafio, mas com o treino a gente consegue. Tá? Uma outra coisa que a gente começa a perceber que as reações de exaltação costumam mexer com a nossa parte somática. Então, são reações psicossomáticas. Eu fico vermelho, eu fico suando, eu fico com as mãos frias ou pegajosas, eu fico com falta de saliva na boca, me dá uma contração no estômago, os músculos dos braços ficam contraídos. Então, por quê? Porque a base emocional, ela está muito conectada com o funcionamento automático do corpo humano. Aquela parte do sistema nervoso parasimpático, que é aquilo que funciona sem dar notícias para o setor consciente do cérebro. E aí essas reações de economia de energia, essas reações de funcionamento das glândulas e dos órgãos internos, elas começam a disparar. Tá? Então, quer dizer, isso, eu não preciso escrever isso. Mas o que acontece é o seguinte, nas minhas reações, que o terceiro item é a reação ao comportamento, se houver alguma distonia do funcionamento normal, é um sinal que é um assunto para caderneta. Porque às vezes eu fico na dúvida, será que isso é um assunto para caderneta ou será que é coisa da minha cabeça? Tá? E na dúvida eu não escrevo. Tá? Então, se eu estou na dúvida, eu tento me lembrar. Eu tive alguma alteração corporal? Eu tive alguma alteração psicossomática? Se tive, é uma grande possibilidade que isso tenha mexido com os meus valores emocionais e é melhor eu escrever. Então, é uma pista, digamos assim, para saber se é para escrever ou não é para escrever. Bom, e finalmente, vale a pena a gente notar que tem algumas reações, e a maioria delas são reações impulsivas, porque são reações de momento, são aquelas reações que decorrido a meia hora eu boto a mão na cabeça e digo, por que eu fui fazer aquilo? Porque me arrependo, porque é o tipo da reação que eu fiz antes de pensar. Tá? Em geral, as reações impulsivas, elas são movidas pelo nosso princípio de conservação, de sobrevivência, de defesa, de proteção, ou seja, a base do reino animal. A base do reino animal é sobrevivência, proteção, economia de energia, tudo isso é por isso que, como o animal não tem o processo do raciocínio, né, ele reage baseado no instinto. E as reações impulsivas, elas têm muito disso. Não é 100% disso, mas é muito disso. Por outro lado, tem alguns tipos de reação que são premeditadas. Eu posso perceber que, às vezes, a reação não é uma reação instantânea. É uma reação que foi elaborada durante 3 meses. O fulano me fez uma desfeita. Isso não vai ficar assim. Eu não quero pensar nisso porque eu estou me esforçando para ser um homem evangelizado. Mas volta e meia vem aquela cena na minha cabeça de eu estar sendo desprezado por alguém. Como aquilo volta, de vez em quando aí vem um pensamento defensivo na cabeça. Ele também vai sofrer isso na mesma situação. Eu vou ficar atento para quando acontecer isso do lado contrário. Quando acontecer isso, eu vou ter todos os argumentos na ponta da língua para deixar ele lá embaixo. Mas não posso fazer isso porque eu estou na escola de aprendiz do evangelho. Aí eu tento afastar esses pensamentos da cabeça. Mas dali a meia hora, dali a 2 horas, no dia seguinte, aí eu volto a pensar numa maneira de dar o meu revide. Porque revide também é uma reação animal, mas quando ela é combinada com a nossa capacidade intelectual, ela não é instantânea, ela é planejada. E às vezes o mal que pode decorrer disso é muito mais grave, né? Porque foi uma aliança do instinto com a razão. Enfim, vamos analisar se nossas reações são impulsivas ou se elas são premeditadas. Tá? Isso também pode ser anotado. Mas também eu não demoraria muito tempo
escrevendo a minha reação. Primeiro que quando eu reconheço, e 90% dos casos das reações impulsivas, acontece isso que eu falei, eu boto a mão na cabeça, não devia ter falado isso, não devia ter feito aquilo, não devia ter destratado tal pessoa, mas agora é tarde, já foi. Né? Então, o que acontece? É melhor a gente escrever sinteticamente, como se fosse uma terceira pessoa. Eu fui descortês porque levantei a voz e fui grosseiro com o funcionário da portaria. Essa é a descrição do meu comportamento. Bom, gente, até aí a gente já sofreu um bocado. Porque quando eu escrevi essas 2 linhas de dizer que eu fui grosseiro e falei alto com o funcionário, aí eu estou arrependido. E estou sofrendo cada letra que eu estou escrevendo na caderneta pessoal. Mas esse é o tipo do sofrimento que a gente também não pode ficar, sei lá, remoendo, né? A gente tem que ler isso como é que eu faço para, conhecendo o meu comportamento, melhorar. Bom, eu precisaria conhecer por que o meu comportamento é desse jeito. Certamente tem algum sentimento que gera esse comportamento. Tá? É um princípio lá do ciclo da vida que nossos sentimentos geram os nossos pensamentos e os nossos pensamentos geram as nossas ações. Às vezes isso acontece numa fração de segundo, como as reações impulsivas. Por que está na ponta da língua as piores palavras para falar para a pessoa? Porque os nossos pensamentos foram escolher no dicionário do meu cérebro as palavras mais pesadas para destratar uma pessoa. Agora, por que eu fui escolher justamente essas palavras, se o meu cérebro tem lá 40 mil palavras para escolher? Por que eu fui escolher aquelas lá? Por que eu fui tão hábil? De 40 mil palavras, escolhi 15 que conseguiram deixar o fulano debaixo da sola do sapato. Tá? Porque os sentimentos direcionaram o meu modo de ler o meu arquivo mental. O meu arquivo mental foi peneirado pelos valores que eu tinha no coração, que era o ódio, a vingança, a maneira de me considerar acima de qualquer julgamento. Então, esses são os sentimentos. Só que, veja bem, logo no começo, quando a gente mostra como é que funciona a caderneta, em geral, é um choque, porque tem muita coisa junto. Formar o hábito, olhar para dentro de si, ter coragem de entender o que aconteceu, transformar isso em palavras da língua portuguesa e escrever numa folha de papel da caderneta. Complicado fazer isso. Para quem nunca fez, é um bicho de sete cabeças. Se você demora, sei lá, algumas semanas para tomar lições de dirigir um automóvel, passar num exame do autoridade de trânsito, e depois vários meses ainda, depois que você tem a carta em condições provisórias, para se habituar a estar seguro no trânsito. Imagina a caderneta, a gente tem lá na aula 24 a apresentação da caderneta, o dirigente explica, eu nunca vi aquilo antes, talvez já tenha ouvido falar daquilo, e as pessoas que ouviram falar, cada uma delas colocou o seu preconceito em relação à caderneta, então já formei os meus, e aí eu tenho 3 meses para escrever e entregar isso para o dirigente. É claro que vai dar errado. A chance de dar certo é pequena, por melhor que seja o dirigente e por melhor que seja o aluno. Porque é uma ferramenta não habitual nas nossas atividades sociais e pessoais. Então, o que é interessante a gente fazer? A gente começar devagar. Tá? Então, minha sugestão, que a gente, ou pelo menos, agora eu estou me colocando no lugar de um dirigente que está implantando caderneta pessoal. Vamos dizer para os alunos que uma consequência maravilhosa da caderneta é o reconhecimento dos nossos próprios sentimentos. Porém, vamos fazer isso em etapas.
vamos criar o hábito, vamos aprender a escrever de modo sintético e vamos criar a experiência de descrever o nosso comportamento. Ou seja, vamos ficar com os 3 primeiros tópicos e vamos deixar os 2 últimos para um pouquinho depois, para quando eu já tiver formado o hábito de usar a caderneta com regularidade. O dirigente, como uma boa prática, eu acho que é uma boa prática, propõe o uso uma vez por semana. Mas é normal o aluno vir conversar com o dirigente e dizer assim, escuta, mas eu pensei, eu não sei o que escrever. Passou uma semana, não sei o que escrever. Passou 2 semanas, não sabe o que escrever. Tá? Então, novamente, uma dica é aquela das reações psicossomáticas que eu falei agora há pouco. Alguma coisa te tirou do eixo, fez você suar frio, ou fez você ficar com a boca seca? Segunda coisa, alguma coisa te incomoda e o pensamento volta e volta e volta? Então, são essas as oportunidades que você deve reservar 1 minuto na semana para pensar o que aconteceu naquele dia. Foi o dia que eu cheguei atrasado e tive aquele problema na portaria da empresa. Foi o dia que eu fui comprar uma camisa e a pessoa lá na loja de roupas passou 3 pessoas na minha frente e era como se eu não estivesse lá. Então, veja, essas situações de incômodo, a gente pode pensar em eleger para anotação daquela semana. Tá? A partir daí, eu crio o hábito. Então, vou no começo dizendo o seguinte, olha, hoje é 19 de outubro de 2020. 3 dias atrás, eu estava numa loja de roupas e o atendente passou 2 clientes na minha frente. Então, aí tem a data e tem o fato. Reação. Eu chamei o funcionário, o gerente do funcionário, e disse que aquele funcionário estava me ignorando e eu fazia questão de ser atendido na ordem de chegada. Esse foi o comportamento. Vamos treinar por 1 mês, 2 meses, 3 meses, o quanto o aluno... Tem alunos que têm facilidade e em poucas semanas eles criam hábito. E tem alunos que têm dificuldade e vão demorar mais tempo e vão ter dificuldade de transformar isso que eu falei em poucas palavras numa frase escrita no papel. É por isso que o dirigente recolhe caderneta a cada 3 meses, para poder colher o feedback de aproveitamento da turma. Tá? Então, o dirigente não está lá para cobrar, não está lá para dizer, você é um aluno relapso, não entrega a caderneta. Ele está ali para ler e verificar, olha, esta pessoa está adquirindo o hábito, porque ela está conseguindo fazer anotações regulares a cada 5 dias, 7 dias, 10 dias, e também ele consegue descrever o próprio comportamento. Aí, a gente pode falar o seguinte, bom, mas o objetivo não era descrever o comportamento, o objetivo era achar o sentimento. Então, como é que a partir do comportamento eu chego no sentimento? Tem 2 alternativas. Então, vamos falar do 4º e do 5º assunto. Tá? Sim. Depois eu vou voltar nessa questão de como é que é o mundo interior. Tá? Veja, no caso do comportamento, que era o 3º item, a data, o fato e o comportamento, eles podem ser registrados por uma câmera de vídeo, por um celular gravando. Tá? Porque eles são do mundo exterior. Então, esses 3 primeiros tópicos, eles são mais fáceis, porque qualquer pessoa com uma câmera de vídeo pode descrever. Se vocês... Pode pegar uma pessoa de outro país, de outro lugar, pode ir lá da Tailândia, filma a pessoa, e a pessoa levanta, fala bravo com o outro, você pode nem entender a língua, mas você pode descrever assim, ó, a data da gravação é 28 de abril de 2019, eles estavam numa loja e a pessoa do vídeo saiu gritando, ofendendo a outra pessoa. Ou seja, qualquer filmagem, uma pessoa externa consegue fazer os 3 primeiros itens. Agora, o mundo interno,
Não tem câmera de vídeo que consiga registrar. O mundo interno, ele acontece só aqui dentro. O mundo interno, veja bem, o mundo interno, se eu fui ofendido a ponto de querer matar uma pessoa, eu mato no meu mundo interno. No meu mundo imaginário, eu pego e esgano essa pessoa. Se eu estou com raiva, se eu estou com ódio, se eu quero destruí-lo. E não faço isso no mundo externo, porque isso é crime. Então, é claro que o que acontece no meu mundo imaginário, ele é uma idealização dos nossos interesses, daquilo que vai dentro de mim. Então, se no meu mundo interno, naquela hora em que eu destratei a pessoa, ou que eu exigi o vendedor me atendesse na ordem certa, tá? Se não tivesse polícia, se eu ficar só na minha cabeça, se dependesse só da minha imaginação, né, eu tinha matado a pessoa, eu tinha batido na pessoa. Só que, é claro que eu não vou bater por uma questão de comportamento social. Tá? Mas, nossa, que horror, que terrível, eu acabei de descobrir que eu sou um cara violento. Então, na mente, sem as amarras das relações sociais, talvez nós fôssemos muito mais grosseiros. Graças à convivência social, nós contemos algumas reações que vieram da animalidade. E, novamente, aquelas aulas da evolução do homem animal para o homem espiritual, introdução ao processo da reforma íntima, preconceitos, vícios e defeitos, são todas as aulas que estão aí para deixar claro que ter os defeitos que vieram do reino animal é uma consequência do processo evolutivo. O egoísta, o vaidoso e o orgulhoso, no bando dos leões, no bando dos chacais e dos coiotes, era virtude. Tá? E na sociedade humana do século XXI é defeito. Por quê? Eles eram necessários à sobrevivência e hoje eles são desnecessários à convivência social. Tá? Então, esse é o processo. Que a gente possa esclarecer esse processo para que a gente não fique com aquele complexo de culpa. Oh, meu Deus, eu sou um péssimo ser humano porque eu ainda sou egoísta, eu ainda sou orgulhoso, eu ainda sou vaidoso. Claro que é, todos nós somos, porque acabamos de vir da animalidade. Então, o que nos torna seres humanos, entre outras coisas, é o esforço consciente que nós fazemos de reconhecer que aquilo precisa ser deixado para trás. Tá? Então, isso por si já é bom. Reconhecer que nós temos um defeito e que ele faz parte de uma conquista do passado e que agora ele passa a ser desnecessário para a convivência social, reconhecer isso já é um ponto de maturidade. Tá? Não é motivo para complexo de culpa, é motivo para conscientização. Bom, então vamos lá na causa. Tá? A causa, depois que passou uns meses, a gente passando de data, fato, comportamento, já adquiri o hábito, já aprendi a descrever a mim mesmo como se fosse uma câmera filmando, agora vou entrar no sentimento. Pode ser que aconteça duas coisas. Eu penso, eu não sei porque eu destratei aquela pessoa. Eu não sei porque eu fiquei tão mal-humorado só porque me passaram para trás. Eu não sei que sentimento que eu tenho que faz com que eu exija os meus direitos de uma maneira agressiva. Se eu não conseguir chegar à conclusão de qual é o sentimento, não faz mal. Eu tentei. Então, o que eu posso fazer? Parto para a proposta. Nesse caso que eu não consigo descobrir, eu posso escrever o seguinte: não consigo identificar a causa deste comportamento. Proposta. Eu me proponho, em situações de espera ou de desrespeito à ordem, não abrir a boca antes de pensar na situação. O que eu estou fazendo?
é uma proposta de um comportamento de adiar o tempo de reação. É um dos vários tipos de proposta que a gente pode escrever na caderneta. Mas é uma proposta válida no seguinte sentido, no fundo a minha proposta é eu quero me observar melhor. É uma boa proposta, eu quero me observar melhor, porque eu não consegui identificar o sentimento. Então, a minha proposta será dar um tempo de 5 segundos, olhar nos olhos da outra pessoa. São todos mecanismos de desaceleração, de evitar uma reação impulsiva. Porque a reação impulsiva, na hora que vem a reação impulsiva, eu não enxergo mais nada. Tá? Então, se eu identificar uma situação semelhante, que eu sei que vai acontecer, hoje foi na loja de roupas, amanhã vai ser no supermercado, na próxima vez vai ser em casa, com personagens diferentes, mas a situação vai acabar acontecendo, porque aquilo está dentro de mim. Então, diante de uma situação de espera ou de desrespeito aos meus direitos, eu vou contar até 5 e olhar nos olhos da outra pessoa. É uma proposta. Por quê? É uma maneira diferente de dizer, eu preciso prestar atenção no que estou fazendo. Porém, pode acontecer que quando eu reflito, eu chego à seguinte conclusão. Essa conclusão, olha, gente, toda conclusão sobre mim mesmo, por princípio, ela é certa. Porque não tem uma tabela que eu vou comparar o Eduardo com o homem cristão virtuoso perfeito. Eu vou comparar o Eduardo que está lutando para se conhecer com o Eduardo que se conheceu um pouquinho melhor e agora tem uma visão mais clara de si mesmo. Então, toda observação por si já é certa. Tá? Não preciso ficar comparando com uma tabela de perfeição, que isso não existe. Tá? Mas eu posso, então, dizer o seguinte, fazer uma hipótese. Olha, na hora que eu fui chamado a atenção porque eu não estava com o crachá, na verdade, eu sinto que eu detesto quando me chamam a atenção. Eu detesto quando alguém reconhece que eu estou fora do que deveria fazer. Então, o que eu não gosto é de ser humilhado. E a percepção da humilhação pode ser ou orgulho ou vaidade. Mas aí eu gostaria de fazer uma observação que me parece que tem a ver com o que o César escreveu assim. Mas será que não é bom dar o nome do sentimento? Veja, há controvérsias. Então, algumas pessoas se dão muito bem com aquela famosa tabela dos sentimentos, egoísmo, orgulho, vaidade, pessimismo, derrotismo, enfim, tem lá toda uma 1000 tabelas de nomes de defeitos. Eu, particularmente, não gosto, mas eu não posso dizer que quem usa está errado. Para mim, tá, eu fazendo meu processo de autoanálise, eu não gosto pelo seguinte, para mim, quando eu estou falando de mim, volto a destacar, não estou falando de mais ninguém, estou falando de mim. Quando eu batizo esse sentimento que eu acabei... Porque essa é a situação hipotética que eu estou usando no nosso encontro aqui, né? Fui chamado a atenção na portaria do prédio. Quando eu batizo isso de orgulho, eu tenho a impressão mental que eu estou botando um carimbo. Quando eu botei um carimbo, cumpri minha obrigação com o dirigente, já descobri qual é o sentimento que eu tenho, vou entregar a caderneta, fiz a minha lição. E me dá a impressão que fica raso, sabe? Em vez de dar o nome de orgulho, eu preferia dar o nome assim, o sentimento que eu sinto quando me sinto humilhado porque errei. Que nome é esse? É o nome do sentimento que eu sinto quando eu me sinto humilhado quando errei. É o nome de 15 palavras. Então, não faz mal o nome do sentimento, desde que eu saiba que esse sentimento é um sentimento defensivo, porque está cutucando
o meu valor próprio, é o quanto eu me valorizo. E quando eu começo a raciocinar, assim, bom, se eu me valorizo mais do que realmente eu sou, isso é orgulho. É uma das definições do orgulho, eu me achar mais do que eu sou. Tá? Mas eu não preciso carimbar isso como orgulho. Eu posso muito bem escrever, é o sentimento que eu sinto quando sou chamado a atenção por algo que não devia ter feito. Então, por quê? A segunda razão pela qual eu prefiro isso, em vez de carimbar o sentimento, é porque eu me lembro, para mim mesmo, que eu fiz força para entender o próprio sentimento. Que eu tentei descrever da melhor maneira possível o meu quadro emocional interno e aquela base, né, de ideias e associação de ideias e que vem junto com essa emoção. Que tudo isso forma um quadro que é o sentimento. Então, orgulho, vaidade e egoísmo é complexo. Não dá para dizer o que é numa palavra só. Outro dia a gente falava naquela live sobre fraternidade, de que amor é uma palavra gigantesca, né? Porque o amor que a gente tem pelo pai é diferente do amor que a gente tem pelo filho, do amor que a gente tem pelo irmão, do amor que a gente tem pelo amigo, né? E é tudo amor. Então, provavelmente, o egoísmo na situação de ser chamado a atenção, o orgulho na situação de ser chamado a atenção é diferente do orgulho de quando alguém me cobra um dever que ficou para trás, é diferente do orgulho de quando alguém de autoridade inferior chama a atenção de uma autoridade superior. Veja, são muitos orgulhos, do mesmo jeito que são muitos amores. Então, é por isso que resistir a dar ao nome ao sentimento, na minha opinião, que não é mais do que a opinião de uma pessoa, tá? Para mim, eu só estou compartilhando o fato de, sabe, as coisas que eu já fiquei arrancando os cabelos com a minha caderneta também, né? Então, eu acho que eu gostaria de compartilhar o que eu fiz de errado também na minha caderneta, né? Para que a gente possa se ajudar, né? Esse também é uma das características da fraternidade. Bom, para resumir as coisas que eu escrevi aqui, é o sentir que gera o pensar que gera o agir. Eu já falei. Por isso que o sentimento é a causa das coisas. Dar o nome aos sentimentos pode ser que não seja útil, eu acabei de dizer. E a hipótese implica em mais observação, porque pode ser que essa hipótese que eu disse, esse orgulho de ser chamado a atenção, no fim pode ser outra coisa. Pode ser algo mas na verdade não é isso não. Depois de um ano passando por situações semelhantes, quando alguém me chama a atenção, eu percebo, eu quero preservar o meu status. Eu quero conquistar a admiração de todos. Então, o que eu quero é poder. Então, isso é um outro nome para o egoísmo. Tá? Essa ambição do poder é decorrente do egoísmo. Mas também, olha, só depois de ficar observando 6 meses para descobrir, não é orgulho, é egoísmo. Então, e não é numa penada, numa canetada que a gente escreve isso. É entrando no mundo interno e vendo qual é o meu interesse. Meu interesse é ganhar poder ou meu interesse é preservar a minha imagem? Então, o caminho do egoísmo ou o caminho do orgulho? Né? Só eu que vou conseguir descobrir, que vou conseguir responder isso para mim mesmo. Né? Bom, a proposta, gente, eu já vi muitas propostas que são propostas assim, na próxima vez eu vou ser mais paciente. Na próxima vez eu vou ser mais tolerante. Na próxima vez eu vou rezar um Pai Nosso. Olha, gente, isso é tudo poesia. Porque quando na próxima vez, se eu prestar atenção, já estou no lucro. Mas eu posso muito bem, na próxima vez, planejar a coisa. Se eu cheguei à conclusão que o sentimento raiz é o orgulho, então eu posso muito bem fazer o seguinte: na próxima vez, eu vou me lembrar que eu sou um ser humano e o outro é um ser humano. Ainda é um pouco poético, mas quer dizer que eu vou tentar me lembrar de 2 pessoas. O eu e o outro. É uma primeira tentativa de não ficar
assim, teorizando, assim, eu vou ser paciente, mas se eu ficar repetindo 100 vezes eu vou ser paciente, isso não adianta nada. O que é que é o contrário da impaciência? Eu preciso verificar, é porque eu me acho no direito de não ficar esperando. Eu acho que eu estou acima do que eu realmente sou. Então, talvez uma proposta seja pensar assim, olha, quando alguém me fizer esperar numa fila, eu me proponho a lembrar que eu sou o filho de Deus. Pode ser que isso me ajude a não me achar mais do que eu sou, e nem menos, porque ser filho de Deus é uma coisa maravilhosa, né? Mas talvez me ajude a não me achar mais do que o outro filho de Deus, que é tão filho de Deus quanto eu. É uma lembrança. A proposta, em geral, é uma lembrança. Mas eu digo que as propostas que para mim fizeram mais sentido foram aquelas que me ajudaram a me observar mais. Quando eu fui passado para trás na loja, eu vou prestar atenção no que eu tô com o que está na minha cabeça. Essa é uma proposta. Eu estou ali porque eu não admito que eu não tenha 5 minutos para esperar? Ou eu estou ali porque eu tenho que cumprir uma obrigação e acabou? Né? Então, tudo isso me ajuda a descobrir as minhas razões. Tá? E quando eu percebo que um comportamento é causado por um sentimento desses, que nós carimbamos como orgulho, egoísmo, vaidade, talvez eu possa fazer o seguinte, olha, na próxima vez, eu vou olhar para a pessoa e dizer, por favor, me desculpe. Ou dizer assim, eu posso esperar. Ou dizer assim, eu não entendi o que está acontecendo, eu quero aprender. São propostas um pouco mais construtivas e menos hipotéticas, que são coisas que a gente pode fazer. Eu posso falar essas palavras, talvez elas sejam meio artificiais na minha boca, mas uma hora elas vão se tornar um pouco mais próprias dos meus valores. Tá? Enfim, já são 9h07, eu queria acabar 10 para as 9, viu, Luiz? Eu vi que quando eu começo a falar desse assunto, eu não consigo segurar, não. Então, vai longe, né? Vai longe, né? Vai longe, mas porque é um assunto fascinante, sabe? É uma coisa que eu acho que é motivação para a gente fazer reforma íntima, é a gente ter curiosidade em saber quem a gente é. Porque quando a gente percebe que, olha, tem um mundo aqui dentro a ser descoberto, isso aí é fascinante, né? Pode ser assustador num certo momento, porque eu vou lá entrar nos territórios meio escuros, né? Mas quando eu jogo um pouco de luz lá, puxa, graças a Deus que agora eu entendi o que tem aqui. Então, Eduardo, a gente pode continuar, né? Ter a continuação, a parte 2 dessa live aqui no outro dia. Pode ser, né? Claro. Continua. Você comentando, a gente vê assim, na anotação da caderneta, ela é reveladora, né? Porque eu acho que ativando a questão dos sentidos nossos de ouvir, ver e apalpar, quando a gente começa a escrever, você começa a interpretar de maneira diferente aquele sentimento ali. Diferente não, às vezes você começa a aprofundar na análise, né? Quando você começa a anotar. Por isso que a caderneta é uma ferramenta, não é algo para você montar um histórico, é para você começar é uma ferramenta para se conhecer, né? Isso, exatamente. Ferramenta é uma palavra fantástica, né? Você imagina assim uma chave de fenda, um alicate, né? Para poder fazer aquilo, né? Fazer alguma coisa, porque não é só para ficar, sei lá, tendo sonho, né? É para fazer alguma coisa. Isso. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que é interessante se a gente puder trabalhar com elas, Eduardo. A Sandra, ela fez 2 colocações aqui às 8h54, deixa eu ver se eu acho aqui, para colocar onde está aqui, no chat. Acho que eu me perdi aqui no... É a Sandra Solé, lá do Rio Grande do Sul? Isso. Ela perguntou, o que reprova efetivamente uma caderneta? Tem essa pergunta aqui. Isso. Essa aqui? Essa aqui? É. Olha, gente,
Você está pensando assim, né? Eu acho, primeira coisa, a caderneta ela tem o seu grande valor para a própria pessoa, por isso que ela é pessoal. Mas a gente usa a caderneta como um recurso de medição no aproveitamento do aluno durante a escola para ele prosseguir para o terceiro grau, que é a fraternidade. Então, aí, além dela ser um elemento de autoanálise pessoal, ela é também um recurso que ajuda a avaliar a condição de usufruir as experiências do terceiro grau. No fundo, o que reprova uma caderneta? Então, nada reprova uma caderneta, porque não existe reprovação. Mas os discípulos da FDJ que vão ler aquela caderneta e pensando amorosamente no postulante à FDJ, eles vão dizer o seguinte, olha, só que tem um problema. Pelas datas das suas anotações, a gente percebe que você passa 3 meses escrevendo todo dia e 3 meses sem escrever nada. Depois, 2 meses escrevendo todo dia e 2 meses sem escrever nada. Acontece isso aí. Você não acha que você está indo muito ao sabor do vento? Quando está tudo bem, você escreve. Quando não está tudo bem, você não escreve. E para o discípulo, o bom é que o hábito tivesse firme. Senão, você vai ficar batendo muita cabeça no terceiro grau, porque você vai ter que fazer isso sem o apoio da escola, vai ter que fazer isso por conta própria. Não é melhor parar, ficar um tempo a mais na escola, para que não haja esses altos e baixos? Essa seria uma hipótese. Não é reprovação. É quando um companheiro mais experiente da FDJ olha e diz o seguinte, a sua frequência de uso não recomenda que você passe para o terceiro grau, porque você não vai conseguir aproveitar o terceiro grau. Ou então, assim, a pessoa que, durante os 2 anos que ela usou a caderneta pessoal, ela só consegue descrever fatos alheios. Ela não consegue descrever o mundo interno. Então, ela tem uma incompatibilidade de uso com a ferramenta que ela precisaria de mais tempo. Senão, ela vai para o terceiro grau e ela não vai aproveitar o terceiro grau. Então, um companheiro, discípulo, experiente, vai dizer, olha, pela natureza das suas anotações, você tem dificuldade para entrar no mundo interno, você só consegue escrever as coisas do mundo externo. Por que você não fica mais 1 ano na escola de aprendiz do evangelho para criar essa experiência de escrever o mundo interno? Então, essas são as condições que, pela caderneta, um companheiro discípulo mais experiente recomenda que a pessoa não vá para a FDJ naquele momento e a espere um pouco mais. Ou não uso, né, Eduardo? Porque também tem algumas exceções, assim, que a pessoa não anotou nada, né? Passou um período de 6 meses aí, não tem nenhuma anotação. Aí, isso, quer dizer, não está usando então, a caderneta. Né? Não está usando. Então, a pessoa vai para o terceiro grau para sofrer, porque ela vai ficar sem a referência da escola, com os desafios de ser um bom exemplo no planeta Terra e totalmente desconectada do autoconhecimento. Então, não é bom para a pessoa partir com essa responsabilidade sem o recurso da autoanálise. Isso. A própria Sandra colocou aqui depois, né, que da dúvida que ela tinha. O aluno não identificar o sentimento. Tem dirigente que avalia como sem aproveitamento. Ele teria que identificar e apresentar uma proposta de mudança. Bom, a proposta, como nós falamos, ela não precisa ser absoluta. A proposta também não pode ser assim, ó, eu vou ser caridoso. Que isso é só como é que é, uma carta de intenções, né? É como se fosse naquela época da carta de intenções, né? O país dizia para o FMI, eu vou pagar minha dívida, né? Isso não é nenhuma garantia, né? Então quer dizer o seguinte, o melhor é quando a proposta de mudança ela digamos, sólida, né? Dizer o seguinte, a minha proposta é que em situações semelhantes eu consiga olhar nos olhos do outro e reconhecer alguém como eu. É alguma coisa assim que pode mudar o comportamento decorrente de uma sensibilização. Tá?
Essa seria uma proposta coerente, né? Mas o dirigente, veja bem, agora a primeira parte da pergunta dela era o dirigente. O dirigente, ele não deve ficar... Por isso que dá trabalho ser dirigente. Tem que ler nas entrelinhas, né? Tem vezes que a pessoa, ela pode não se expressar muito bem, mas o conjunto da obra da caderneta descreve que ela tem um sincero comprometimento com o processo de olhar para dentro de si. Não importa que as palavras, às vezes, estejam um pouco mal empregadas. O dirigente tem que desenvolver a habilidade, né, para reconhecer isso. E não é da colher de, isso não é da colher de chá. Isso é realmente ser um coração amigo. Isso. É o conjunto que você falou, né? Aquilo que anotou ali tem que ter acompanhado de um exemplo, né? De uma prova, vamos dizer assim, né? Não é só eu vou ser um cara melhor amanhã, mas não acontece nada, né? Não acontece, fica só na carta de intenções, né? Então, precisa ter exemplos, né? Verdade. Eu acho que olha, gente, eu não quero nunca dar a última palavra em nada, hein, pelo amor de Deus. Isso é só algumas coisas que, como eu comecei falando, né, a lembrança da coisa, como é que apareceu essa ideia dos 5 itens, como é que ela foi mudando, quando eu vi que ela foi mal usada, quando ela foi bem usada, né, usar como bitola não é bom, mas, gente, tem aí 600 dirigentes, colegas que estão nesse momento dirigindo turmas de escola. Todos eles são irmãos que têm experiências sensacionais e toda a experiência dos dirigentes deve ser valorizada. É verdade. A minha intenção aqui é só ajudar com, sei lá, né, com aquilo que eu já senti, já vivi. Somos discípulos em movimento aqui, trocando ideias. Exatamente, esse é o bonito da fraternidade, né? Isso aí. Por hoje, encerramos? 21, tá bom, 17. Né? Tá bom, acho que tá bom. Então, só lembrando, né, quarta-feira a nossa pauta é o que é uma ferramenta de reforma íntima. Eu vou falar não só da caderneta, mas de outros, mas é mais assim, pelo que caracteriza aquilo ser ferramenta. E na sexta-feira, o Gerson conseguiu uma entrevista bem bacana com a equipe de coordenação da Regional Ribeirão Preto. Então, a regional tem uma série de desdobramentos, de atividades, assim, de separação de tarefas. Eu acho que vai ser muito interessante a gente conhecer a dinâmica do trabalho lá da turma de Ribeirão Preto. Bacana. E lembrando que o horário de quarta-feira mudou, né? É bom lembrar, né? Quarta-feira às 8 da manhã e às 5 da tarde para os companheiros de outros fusos horários. Aliás, eu só aproveitando, né? Eu tive a alegria de montar um encontro virtual com os discípulos que estão fora do Brasil nesse domingo. Porque no domingo foi dedicado aos encontros de discípulos nas regionais. As regionais têm uma bela estrutura. Já tem equipes em contato com aquelas cadastros de celular, de WhatsApp e tal. E os discípulos que estão fora do país, como eles não têm uma regional necessariamente, né? Às vezes o pessoal fica meio isolado. Então a gente resolveu fazer um bate-papo pela sala virtual com o pessoal de fora. E a gente escolheu das 8h30 às 10h, e que foi um horário favorável para o pessoal da Europa. Porque o pessoal da Europa, quando a gente marca à tarde ou à noite, eles já estão dormindo. E quando a gente marca de manhã, é bacana, né? Eles conseguem participar. E veio a turma da Alemanha em peso aí, né? Aliás, quem participou no nosso encontro no domingo, a primeira discípula alemã mesmo, né? Porque até todos os ingressos da FDJ dos últimos anos foram de brasileiros que moram na Alemanha. E a Kátia foi a primeira alemã mesmo que ingressou, ela ingressou em 2018, né? E ela participou do nosso encontro de discípulos. Ela eu gosto muito de ouvir uma pessoa assim tão amorosa e que compreendeu a essência da escola tão bem, né? Vindo de uma cultura, né, que para nós é diferente, né? Cultura europeia.
Que legal. Foi muito legal. A Joaninha Hartmann, lá da Alemanha, está assinando aqui um agradecimento. Que bom que ela está aqui. É muito bom. A Alemanha tava na minha cabeça domingo lá, o pessoal todo feliz lá. Muito legal. Muito bom mesmo. A aliança se expandindo, né? O mundo É isso todo. mesmo. É. Vamos encerrar, então? Vamos encerrar aqui. Bom, gente, agradecemos muito a atenção de todos, como sempre. Tem sido bom, 70 e tantas pessoas olhando aqui, isso é uma coisa, assim, é uma alegria, né, da gente estar junto. Então, vamos encerrar tocando a Prece dos Aprendizes, que tem sido o encerramento do nosso canal, porque a turma lá canta com uma harmonia que ajuda a gente a dormir em paz, né? Bacana. Tá? A gente vai encerrar o dia com muita tranquilidade no coração. Um abraço a todos, gente. Boa semana para vocês. Tudo de bom aí. Pai celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia no Senhor a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dá-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor. Testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor.